Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa muito especial. Vamos fazer uma super revisão para o Enem. Então a aula está aqui, ó. Qual é a tendência da prova no sentido estrutural para esse ano? E claro, os conteúdos que você deve dar aquela revisada, aquela aprofundada nessa reta final. Na verdade, aquela revisada mesmo, porque nessa altura do campeonato não dá tempo de você estudar tanta coisa muito profundamente. Então você dá aquela revisada, a gente espera que se você está nessa época do ano aqui, você já estudou todo o conteúdo, está só revisando uma coisa, outra coisa ali. Então é muito importante, pessoal. Tenho que revelar para vocês também. Jay, olha que barbaridade. Hoje é sexta-feira, deve ser umas 10h20 agora. E eu quase não gravei essa aula. Por quê? Amanhã cedinho, 6 da manhã, eu estou viajando para Brasília e só volto na terça de noite, quase quarta-feira. E aí eu não ia conseguir, imagina, eu ia gravar um vídeo na quarta para publicar já na quinta, na sexta, a prova de biologia já é no domingo, né? Próximo, essa aula foi publicada numa segunda-feira, então a prova do Enem já está 6 dias para a prova de biologia. Eu falei, poxa, não vai dar. Aí, sabe, me tirou aquela força, porque eu tô mega cansado dessa época do ano, nossos professores trabalhamos demais. Eu pensei, não, mas eu não vou deixar desamparados os seguidores aqui do canal Biologia com o Samuel Cunha. Eu tirei uma força assim do nada, fiz aqui, pá, 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 e aqui está a grande dica. E claro, não só isso, pessoal. Aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode baixar gratuitamente uma apostila, um e-book de ecologia com conteúdo total ali de biologia, resumidão, ao mesmo tempo que ele é completo, ele está resumido, não é muito texto, para você dar aquela revisada final nessa prova do Enem. Então tá aqui na descrição do vídeo, fiz um material totalmente feito por mim, escrevi tudo. Então baixa ele, dá uma revisada nesses conteúdos, porque por mais que eu vou falar para vocês que tem uma tendência da prova mudar, ainda nos últimos 5 anos, o que mais caiu no Enem, dentro da biologia, é ecologia. Então, se é o que mais caiu nos últimos 5 anos, você tem que dar aquela revisada que é uma tendência, né? A gente não sabe. E é sobre isso que a gente vai falar. Antes de começar isso aqui, eu quero ter uma conversa muito séria com vocês. Então, chega, dá aquele close aqui. Olha bem nos meus olhos. Olha aqui, pessoal. Se você está aqui assistindo essa videoaula, é porque você está com alguma preocupação. Preocupação no bom sentido. Você quer revisar, quer aprender nessa reta final. Pois bem, você tem que, nesse momento, acima de tudo, acreditar no teu potencial. É claro que, normalmente, os estudantes que nessa época estão mais preocupados são aqueles estudantes que têm mais coisas a perder. Por quê? Porque se dedicou um ano inteiro. Geralmente tem gente nessa época do ano que fala, eu não estou preocupado, tanto faz, vou lá, vou dar o meu melhor, vou fazer a prova do Enem. Só que essas pessoas que falam assim, geralmente, são pessoas que não têm muito a perder, porque não estudaram nada mesmo, estão sem nenhuma perspectiva. Agora, quando você estuda 1, 2 anos inteiro para tentar entrar no curso do teu sonho, aí você tem algo a perder e por isso que você fica nervoso. Então, o nervosismo é normal. Eu não posso chegar para você e falar, não fica nervoso. Seria leviano de minha parte falar, é impossível. Sempre quando você tem algo decisivo na sua vida, você vai ficar nervoso, é algo natural. Agora você tem que canalizar isso, lidar com essa ansiedade, lidar e não deixar ela te atrapalhar. Porque é impossível tu, do nada, não quero mais ficar, não fiquei mais nervoso. Não, não vai conseguir. Agora, você tentar canalizar isso, a dica que eu vou dar para vocês é essa. Para que você consiga canalizar, e mesmo nervoso, ter o teu melhor rendimento, é você pensar no futuro. Por que você está naquele momento, ou muito próximo, aí, sentado numa cadeira dura, muitas vezes, para fazer uma prova de 5 horas? Bom, você está aí por um objetivo. Você quer alcançar o curso do teu sonho, seja ele qual for. Então você tem que focar no final. Sabe que se você ficar pensando no sofrimento, imagina você estar num maratonista. Se ele começar a pensar no passo a passo, no cansaço, na sede, ele não vai conseguir completar a maratona. O que eles fazem como estratégia? Eles pensam, falta menos, eu estou chegando. Vou chegar lá e vou comemorar. Eu vou completar a maratona. Eu vou ficar em primeiro lugar na maratona. Eu vou ficar em uma posição boa. Então eu tô indo. É isso. Ó. E a partir disso você segue na luta. Esse é o momento. Esse é o teu momento de fazer isso. Então, gurizada, no final da aula a gente fala um pouco mais sobre essas dicas, mas vamos para o conteúdo agora. Lembrando, dá o teu melhor. Nesse momento aqui eu não vou entrar em detalhes de conteúdo. Eu não quero coisas pesadas. Nesse momento não cabe nós estudar coisas muito pesadas. Então aqui são dicas que eu dou. Anota elas, depois você pode ir atrás. Aqui no próprio YouTube eu tenho
videoaulas gratuitas ou na plataforma, na Biolândia, lá tem todo o conteúdo de biologia, com apostila, com simulados, com monitoria, enfim, com planos de estudo muito importante para quem quiser, claro, nessa época. Não dá mais tempo, em 5 dias, sei lá, você está vendo quando vê até sábado, deve ter aluno aqui vendo essa aula sábado, sendo que a prova é domingo, né? É só dicas daí, não dá para se aprofundar, não dá para estudar mais. Fica sabendo aí, fica o convite na Biolândia, lá a gente tem todo o conteúdo de biologia completo e organizado. Gente, a pergunta começa, o Enem vai mudar? Sabe que tem muita, né, bafafá, por exemplo, fala uma coisa, outro fala outra, ministro da Educação lança uma coisa aqui, outro já rebatem aqui. Então ainda está uma incógnita. Eu acho que a prova pode mudar, mas o conteúdo, a base das questões é a mesma. Acredito eu que as questões elas serão um pouco mais técnicas. Isso o próprio ministro da Educação ele falou. As questões tendem a ser mais conteudistas. O que significa? Os textos provavelmente vão diminuir um pouco e a pergunta vai ser muito mais direta. Isso para biologia. Para física, o que acontece na física? Provavelmente volte àquela época que você tinha que decorar todas as fórmulas. Pode ser que sim. Porque a proposta do Enem, quando ele vem lá em 2009, é justamente trabalhar com habilidades dos alunos. E não com decorar fórmulas. Eu sou a favor de trabalhar com habilidades. Porque se tu decora uma fórmula... Pô, por exemplo, eu decorei uma. Que é... Você vai saber. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a. Tu fala, professor, isso aí é báscara. Tá, mas e aí? Eu decorei aquilo, mas eu não aplico isso na minha vida. Agora, se o Enem te traz uma questão, seja ela de qual for a disciplina, que você mesmo sem ter decorado uma forma, você consegue desenrolar ela, você é um cara que tem essa capacidade de desenrolar. Você sabe o conteúdo, mas não necessariamente deveria decorar o decorado do decorado, decorado, decorado. Não, senão tu enlouquece. Isso você esquece depois de um tempo. Agora, a habilidade não. Mas, se o Enem vem ficar mais conteudista esse ano, e é uma incógnita, volto a falar, não tem como eu saber, é uma tendência, ele pode ser que cobre essas coisas mais pontuais. Isso para alguns é bom, para outros é ruim. Inclusive, se você gosta disso, até deixa aqui nos comentários. É importante eu conhecer o meu público. Claro, aqui no YouTube, quanto lá na Biolândia, também na Biolândia, nós temos o conteúdo completo. E sempre relacionando com o dia a dia. Biologia é isso. Quando você estuda uma coisa, você acaba decorando, porque de tanto tu lê, tu entende. Só que o que acontece? Para você realmente aprender esse conteúdo de biologia, você tem que relacionar ele com o seu dia a dia. No momento que você relaciona, você enxerga o conteúdo. E aí faz sentido e você tem um aprendizado muito mais significativo. Então aqui são duas perguntas que quando eu for comentar sobre a prova, teremos um vídeo também comentando sobre a prova, a gente vai falar sobre isso. Agora te liga, questão de agrotóxicos, a gente sabe que o governo está liberando centenas de agrotóxicos que eram proibidos. Desmatamento, você sabe que o desmatamento, segundo dados do INPE, aumentou na Amazônia. E desastres ambientais, como derramamento de petróleo, só que é algo muito recente. O óleo que está chegando, não é petróleo, o óleo que está chegando nas praias do Nordeste não deve cair no Enem, né? Porque é algo muito recente. Mas repare que todos esses conteúdos aqui são conteúdos polêmicos. Eu duvido muito, isso aqui é um palpite meu, segundo informações, segundo os comentários aí que o ministro da Educação está falando, eles vão evitar isso aqui. Qualquer questão que te lembre ou que te direcione para uma opinião política, eu acredito que o Enem, essas questões eles estão deixando de lado. Eles não vão reformular todo o banco de questões, é impossível. Só que as que são selecionadas, as pessoas que são responsáveis por isso, sei lá, talvez excluam algumas, talvez criem outras, claro que você tem que alimentar esse banco. Mas é interessante. Então eu acredito que pode cair, eu acho que sim, mas não falando sobre o desmatamento desse ano, algo mais genérico, uma situação mais hipotética, assim como agrotóxicos. Eles não vão falar em si do agrotóxico que foi liberado, isso não pode. Os caras já falaram que não vão falar, ainda mais dar um tiro contra eles mesmos, na própria política atual. Não, então eles podem falar sobre algum tóxico, nem falar de agrotóxico, algum veneno, alguma substância que é acumulada, lembra lá, na bioacumulação. Ao longo de uma cadeia alimentar. Isso pode. Mas eu acredito que diretamente seco esses conteúdos não devem cair. Ainda assim, eles têm uma relevância importante. Agora, qual é o bizu, pessoal? O bizu, existe uma tendência no Enem do ano passado, no Enem do ano de 2018, as questões de ecologia que vinham mantendo aí quase 30% da prova era ecologia, diminuiu drasticamente. Eu dei aquele pulo para trás, a gente se assustou muito porque o Enem ele tem uma tendência a cobrar muito o Enem, de repente cai.
Então, será que é uma tendência? Eu acredito que esse ano, por não envolver essas questões tão polêmicas, pode ser que caia um pouco o número das questões de ecologia. Ainda assim, perceba, mesmo tendo a metade das questões de ecologia, vai ser 15 a 20% da prova de ecologia, então ainda é muito importante. Não tem gente na biologia, a gente estuda muitas coisas e o fechamento dessas coisas é ecologia. Ecologia junta todas as outras disciplinas dentro da biologia e mostra como os seres vivos se relacionam entre eles e entre o ambiente. Por isso que é muito importante, não tem como fugir. Então vamos aqui agora para a parte mais conteudista, tá? Gente, lembrando, eu não vou aqui entrar em detalhes dos detalhes, eu vou dar aquela dica geral, aquela pincelada e te aconselho, nessa reta final, se eu tivesse aqui, ó, pô, se eu tivesse um filho aqui que ia fazer o Enem agora, nem filho eu tenho ainda, talvez tenha, talvez não tenha, mas vamos ver. Eu tô com um filho aqui com 18 anos, eu ia falar para ele o quê? Estuda isso aqui agora. Então é o conselho que eu dou. Estuda isso aqui, né, dá uma lida sobre isso e vamos lá. Então, primeiro, gente, mudanças climáticas, isso sempre é um assunto em alta. E não só polêmica para o Brasil, mas também como Donald Trump, Estados Unidos, que isso aqui pode ser cobrado até na parte de geografia. Mas quando se fala em mudanças climáticas, sobretudo é importante você entender o aquecimento global. Que ele aumenta, o aquecimento global. O que está acontecendo? Quando aumenta o efeito estufa, a temperatura média do planeta pode subir. Por isso chama-se um aquecimento global. Quando nós temos um aquecimento global, não significa que em todo o globo vai ficar 2, 3, 4 graus mais quente. Não. Uma média geral da temperatura da Terra tende a aumentar. E se aumenta 1 grau Celsius, você fala assim, professor, qual é o problema? Liga um ar-condicionado. Tira um casaquinho, se for ainda lá em Pelotas, eu sou de Pelotas, né? Hoje eu moro em Curitiba. Ou se for aqui em Curitiba, que é muito frio, que barbaridade, eu só... aumentou 1 grauzinho, vai ser ótimo. Gente, não é nesse ponto que a temperatura, o aquecimento global vai prejudicar. É sobretudo espécies que vivem num limiar muito curto. Imagina uma planta, aumentou a temperatura, ela não tem para onde ir, ou botar roupa, ou tirar roupa, a gente não vê isso. Então, para esse grupo, pode ser que um grupo de plantas entre em extinção ou não consiga reproduzir muito bem. Isso gera um efeito em cadeia, que outras espécies que dependem dela também se prejudicam e tal. Sem contar com, poxa, vai lá, isso aí a gente está falando, mas aqui no Brasil. Mas, pô, derrete as geleiras, muda as correntes marítimas, modifica a temperatura global também. Por isso que quando a gente fala em aquecimento global, a gente tem que pensar quais são as causas, aí vai, sobretudo desmatamento é uma delas, mas queima de combustíveis fósseis, né? Isso é a causa do efeito estufa. E aí você tem que pensar quais são as consequências, quais são os efeitos, e esse que eu tinha falado para vocês. Doenças, isso aqui eu aposto muito, pessoal, que vai cair. Vai cair. Até não, eles vão tentar fugir da parte polêmica. Mas a vacinação é algo que o Ministério da Saúde adverte, a gente tem que se vacinar. Então mesmo qualquer governo defende a vacinação. Então eu acredito que na prova vai ter alguma coisa. Mas como cobrar vacinação? Tem doenças como a poliomielite e sarampo que no Brasil foram erradicadas, né? E hoje volta a elas. Por quê? Porque a população ficou relaxada, tranquila, não preciso se vacinar. E aí com toda essa onda dizendo no absurdo que vacina causa autismo, isso é, manda uma banana para a pessoa que fala isso, porque isso é ignorância pura, fake news, a pessoa, sabe? E aí tem gente que acha bonito isso. Mas eu vou propagar porque é engraçado. Isso não é engraçado, você lidar com vidas, pessoal. Então vai lidar com... Fala que a Terra é plana. Quer ser ignorante, vai com a Terra plana. Mas não quando se trata dessa fake news que é falar que vacina faz mal. Lembrando que isso aí, só dando um parênteses aqui histórico, a vacina, pessoal, presta atenção, essa onda anti-vacina surge nos Estados Unidos quando um cientista, um pesquisador, ele forja, ele burla, ele mente os dados, consequentemente ele chega a um resultado obviamente mentiroso, só que o cara fez tão bem isso que a população científica falou, mas tem lógica, tudo que ele fez aqui, tá? Os caras aceitaram, ele publicou na revista científica. Aí isso foi se propagando, foi chegando no Brasil no início dos anos 2000, movimentos, pessoas que começaram a espalhar isso aí, e resultado. Aí, outros cientistas começaram a pesquisar isso e viram que não tem nenhum sentido o que esse cara fez. Foram investigar e descobriram que ele sim forjou esses dados. O cara perdeu, olha só como é forte o troço. Em 2010 o cara perdeu a licença para fazer pesquisa. Então o cara já nem está mais na área, o cara já foi embora, o cara é um criminoso. Só que ainda hoje a gente vê pessoas falando que não vou vacinar porque a vacina faz mal. Então isso pode cair até um contexto mais, sei lá,
de outras disciplinas também, uma sociologia, sei lá, tô falando aqui, mas quando cai biologia, as vacinas, pessoal, elas vêm aí como uma forma eficiente, extremamente eficiente para eliminar a doença de uma população. Então, poxa, eu em 92 lá tomei a gotinha contra a paralisia infantil, que é a poliomielite, eu cresci sem o risco de ter. Aí várias pessoas não vacinaram, e aí vem pessoas... A hipótese é que venezuelanos que vieram para o Brasil, que não estavam vacinados ou que carregavam essa doença, vieram para cá e transmitiram. Como o sarampo é uma doença altamente contagiosa, se espalhou rapidamente porque a população não estava vacinada. Agora, olha só, basta uma parte da população não estar vacinada para rapidamente espalhar essa doença. Mas, aí tu pergunta, tá, professor, mas então a culpa é de quem veio para o Brasil? Não, claro que não. A culpa é do brasileiro, das pessoas que não se vacinaram. Ou até parte política, parte governamental, que não fizeram campanhas o suficiente, porque a meta é vacinar 95% da população. Se tem isso ou mais, a probabilidade da doença se espalhar novamente é quase nula. Tá? Então isso pode, aí tu vai falar, qual é o efeito da vacina? Pô, a vacina ele te dá o quê? Te dá o antígeno, o teu corpo produz o anticorpo e combate aquilo que não faz mal, é o vírus atenuado ou morto, e aí o teu corpo guarda as células de defesa, células de memória são chamadas. Essas células, quando o vírus entra novamente em você, ela vai ataca e destrói o vírus antes dele se manifestar como uma doença. Por isso que as vacinas são importantes. Também pode cair questão de parasitose, verminose, do tipo esquistossomose, que é a barriga d'água, onde tem um hospedeiro intermediário, tá? Que é o caramujo bionfalária. Então tem que ter 2 hospedeiros. E aí vem uma coisa interessante, parasitose pode cair, além da esquistossomose, que é o ciclo com 2 hospedeiros e tal, precisa do saneamento básico. Se tu não sabe, a maior parte das doenças melhora com saneamento básico, ainda mais se você sabe, o ciclo está aparecendo lá, uma pessoa que elimina, uma pessoa contaminada que está eliminando esses ovos pelas fezes. Ora, se tem saneamento básico, essas fezes não vão atingir uma região inadequada, como rios, ou como praça, ou como calçada, e consequentemente você quebra o ciclo ali. Mas podem cair outras também, outras parasitoses, como a teníase e a cisticercose. Lembra? A teníase, a tênia, você pega quando come a larva que vem na carne. Carne crua, carne de porco, você fica... Ou carne também, mas a maior parte é carne bovina também, mas sobretudo é a tênia solium, que é a do porco. Você fica com verme no teu intestino delgado de 5, 6 metros. Até aí tudo bem. Mas aí você está eliminando ovos agora. Você, do verme. Se uma pessoa ingerir esses ovos, ela não vai pegar a fase adulta, ela vai pegar a fase larval, que daí não é a teníase. A pessoa pega a cisticercose. O cisticerco, que é a larva, tem afinidade pelo cérebro. Se vai para o cérebro é chamado neurocisticercose. Mas a maior parte das vezes ainda fica na pele ou no músculo. E também algumas viroses, pode cair ainda dengue, chikungunya, zika, febre amarela, pode cair muitas viroses, e essas viroses você tem que pensar assim, sempre, quando cai qualquer tipo desse tipo de doença, assim, você tem que pensar como é que eu posso quebrar o ciclo. Poxa, se tem um vetor, um mosquito, por exemplo, o Aedes aegypti, se eu eliminar esse mosquito, eu elimino também a transmissão da doença, ponto. Então sempre pensa nesse como quebrar o ciclo. Biomas, pessoal, eu acho que pode cair bioma Amazônia. Porque tem se discutido muito a importância da Amazônia para o clima do Brasil e tudo mais, para as chuvas que chegam ali na região de São Paulo, naquela região mais central também. Então, dá uma estudada na importância do bioma amazônico. Pô, árvores altas, muito densas, extremamente úmido, solo pobre. Só que como tem muita temperatura e tem uma ciclagem de matéria muito rápida, biodiversidade imensa, gigantesca. Então tu pensa nas consequências desse. Se a floresta acabar ou se diminuir demais, o que acontece? Se a temperatura aumentar, o que vai acontecer com o bioma amazônico? Dá uma lida nisso, dá uma aprofundada, porque há uma tendência, se a temperatura subir, da Amazônia sofrer uma coisa que a gente chama de savanização. Ela começa aos poucos a se tornar savana, e isso seria gravíssimo. Tá? Pode cair também cadeia alimentar. Tem muita questão que sempre cai. Cadeia alimentar, tem os produtores, tá? Os produtores estão no primeiro nível trófico, pega o sol lá, pega energia solar, faz fotossíntese. Quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário, secundário, e assim vai, terciário, até chegar nos decompositores. Tá? Lembre-se, a energia flui unidirecionalmente numa cadeia alimentar, enquanto que a matéria ela tem que ser novamente reciclada. Tranquilo? Qual é a diferença? Teia alimentar porque a gente estuda a cadeia alimentar, algo linear.
Quando falamos de teia alimentar, é para tudo que é lado. É um pega para capar. Ao mesmo tempo que um está se alimentando do produtor primário, está sendo devorado por outro, quando vê já está aqui, tem um braço, começa aqui. Isso acontece muito na natureza. Então o que a gente representa para estudar? Uma cadeia alimentar. Mas na real, a raiz mesmo é uma teia alimentar com relações alimentares em diversas dimensões. Organelas, é sempre importante você saber a função das organelas. Eu vou falar rapidamente da mais importante, a que mais cai, a organela chamada de mitocôndria. A gente adquire a mitocôndria apenas da mãe. A gente teria que estudar na parte da fecundação. Na plataforma temos aulas disso lá na Biolândia. Mas a gente é da mitocôndria só da mãe. Por isso que nós temos um DNA chamado, o nosso DNA mitocondrial é materno. A mitocôndria tem um DNA. E tu fala, como assim a mitocôndria tem um DNA? Aí que tá. A mitocôndria é uma organela que surge em células lá há milhões de anos, e quando surge, ela entra num chamado de endossimbiose. Lembra-se da teoria da endossimbiose? Tá? Então ela já foi um organismo de vida livre, isso há bilhões de anos atrás. E aí entra numa associação mútua, e hoje a mitocôndria é importantíssima e vital para as nossas células, e consequentemente para nós, porque elas, as mitocôndrias, deixa eu ver aqui uma coisa, só está vendo o tempo. As mitocôndrias, elas produzem a maior parte do nosso ATP. O ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa energia da célula. Para que ela produza ATP, nós precisamos de O2, que é o gás oxigênio. Por isso nós respiramos assim. E por isso que aqui é chamado de respiração celular. Acontece dentro das nossas trilhões de células. Então, você é importante, quando estuda mitocôndria, estudar também metabolismo energético, que é a respiração celular. Olha lá, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. As 3 fases. Não tem que decorar todos os nomes das reações do ciclo de Krebs. Te liga, você está fazendo uma prova do ensino médio. Então não tem que decorar tudo aquilo. Só assim, ó, o que acontece na glicólise? O que acontece no ciclo de Krebs no sentido de saldo, quantos ATP são produzidos, quanto NADH e FADH são produzidos, e na última etapa, na cadeia transportadora. Onde o gás oxigênio atua aí? Você sabe que é lá na última. Ele atrai os elétrons ricos em energia, bombeia H+, esse H+, quando passa na ATP sintase, gira, produz ATP. Pô, barbada, né? Ficou abstrato, eu sei. Então assista depois a aulinha de metabolismo energético e respiração celular. Temos aqui no YouTube uma mais antiga, e lá no canal, lá na Biolândia, elas mais novinhas, tá bem? Ciclos biogeoquímicos, pode cair sim. Sobretudo o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio tem proteínas, tem RNA, tem DNA. Então nitrogênio é algo fundamental, importantíssimo para os seres vivos. Saber da importância das bactérias neste ciclo para conseguir utilizar o nitrogênio e as plantas absorverem. As plantas absorvem esse nitrogênio e passa ao longo da cadeia alimentar. Voltou a cadeia alimentar aqui. Veja que a biologia está toda ligada, né? E aqui, ácidos nucleicos é importante estudar. Eu acho que é uma questão que eu estou apostando para esse ano, porque faz muito tempo até que não cai na questão de um assunto que é tão importante, que é qual é a diferença entre RNA e o DNA. DNA nós guardamos a nossa informação genética. Nosso DNA está completo em cada uma das células. O RNA, ele faz essa leitura, é feita a leitura do nosso DNA, é montado um RNA mensageiro que sai do núcleo, vai até o citoplasma, encontra o RNA ribossômico, que é o ribossomo, está no ribossomo, e o RNA transportador, que traz os aminoácidos. A partir dessa leitura a gente monta as proteínas. Então olha que legal, isso é síntese de proteínas, tradução e transcrição. É muito importante você estudar esse assunto também. É um assunto bom, bonito, só que bem difícil. Eu amo, né? Então para mim assim, tá tranquilo, eu gosto. Se eu gosto, eu acho fácil. Só que realmente é algo bastante abstrato, porque é uma coisa que está acontecendo dentro da nossa célula, do núcleo, e é várias reações ali, mas também temos essa aula completinha, se você quiser destruir. Beleza? E aí genética. Dentro da genética eu acho muito, mas muito... Agora esse ano ainda na UFPR caiu para fazer um cruzamento da segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, que você faz o cruzamento, no caso ele é cruzamento de 2 híbridos, e dava aquela proporção 9:3 para 3:1. Isso você tem que saber. Eu acho pouco provável o Enem cobrar cruzamento, mas ele pode cobrar a parte dos grupos sanguíneos. Quais são os 4 grupos sanguíneos? A, B e O. Qual é o doador universal? O. Sobretudo O negativo. Qual é o receptor universal? AB, sobretudo AP positivo. Então quem doa para quem? Ele pode botar um probleminha ali, e nesse probleminha ele fala, será que esse é o filho pode ser o filho do casal? Será que esse pode ser o filho do casal? E aí você só ali no raciocínio sabe. Também se lembrar, nunca se esqueça,
dos conceitos de aglutininas, de aglutinogênios, né, do que tem na hemácia, do que tem no plasma. É importante você revisar. Tá bem tranquilão? Gente, é isso aí. Eu não quero estender muito, já passou dos 20 minutos, mas eu quero aqui, se você está nesse final, vamos fazer um combinado aqui agora. Se você assistiu até aqui, estamos aí quase 25 minutos. Vai aqui na descrição do vídeo e fala, professor, eu assisti até o fim e eu vou realizar o meu sonho, eu vou detonar no Enem, eu vou aprovar. Faz isso. Vamos fazer uma corrente assim. Então, se você assistiu até o final, fala, professor, eu assisti até o final e vou alcançar o meu objetivo. Sei lá, escreve algo motivador que vai te motivar, que vai me motivar, porque a alegria do professor é a conquista do estudante. E você também vai motivar os outros estudantes que muitas vezes estão ali cabisbaixo, estão muito tristes, estão... É pressão, pessoal. Eu sei, vocês estão... Ó, essa época de vestibular, de Enem, é uma época extremamente de pressão para o aluno. Porque, veja bem, você já está... Olha só, talvez tu esteja nessa situação. Você estudou 9 anos no ensino fundamental. Depois mais 3 anos no ensino médio, se não teve nenhuma reprovação. Então a tua vida inteira você esteve dentro de uma escola, levantando o braço falando, professor, posso ir ao banheiro? Recebendo ficha, pedindo tarefa, tendo que estudar, um monte de coisa. É uma vida maravilhosa, é legal, só que é pressão, porque nesse momento você sabe que ano que vem, quando chegar fevereiro, você não vai entrar mais numa sala de aula nunca mais, de ensino médio ou de ensino fundamental. Até hoje eu nunca vi uma pessoa formada no ensino médio voltar para o primeiro ano para fazer de novo, nem é aceito isso. É diferente da faculdade. Você entra, faz um curso, prestar vestibular, você faz outro curso, O ensino fundamental e médio acabou. Então você já tem essa pressão de... que às vezes só cai só cai a ficha, me lembra a mim, só cai quando você chegar em fevereiro do próximo ano e ver que não vai começar as aulas. E aí começa essa pressão. E aí você fala, pá, professor, já estou apavorado então. E aí, além disso, você tem que passar no Enem, passar no vestibular. Muitas vezes a própria família, involuntariamente, te faz essa pressão. Tem que passar, hein? Se não passar, ano que vem vai ter que trabalhar, hein? Que não sei o quê. E muitas pessoas acabam tendo que trabalhar mesmo, porque não tem condições, os pais não têm condições de bancar uma universidade particular, ou até de falar, não, meu filho, você pode estudar 5, 10 anos, eu te banco aqui, até... Tem gente que está mais na pressão ainda. Então, independentemente do status que você está bem, se está difícil, se não está... Pessoal, agora chegou o momento, eu sei que tu está nervoso, é normal. Como canalizar isso? Como canalizar? Lembre-se, pessoal, estar nervoso é normal. Estar ansioso é normal. Mas tente, isso aí é muito particular de cada um. Tenta canalizar todo esse nervosismo, toda essa pressão, tenta canalizar em uma única linha, une elas. Segue apenas uma linha. Senta lá no Enem, foca não na dor que tu está passando, e sim no porquê que tu está passando por isso. Sabe que quando você tem que estudar e você se levanta e fala, puxa, eu tenho que estudar hoje até tal hora, tá difícil. Isso vai te tornar algo muito maçante. Agora, se você chegar e simplesmente entender que todo aquele processo é parte do que virá depois, do resultado que você vai atingir, aí você aguenta. Lembre-se da maratona. Você pode. Eu estarei sempre aqui. É só abrir essa videoaula que eu estarei sempre aqui. Ou no meu Instagram, vai lá. Eu tô aqui para dar toda a força para vocês. Eu entendo o lado de vocês. Entendo mesmo. Só que agora chegou o momento de canalizar e detonar. Uma boa prova depois. Não se esqueça de vir aqui nos comentários ou lá no meu Instagram e falar, professor, eu consegui. Falando isso, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, manda uma mensagem para mim. A gente troca lá, troca umas mensagens, ok? Tudo de bom, gurizada. Põe toda a força. Tu consegue, acredita em ti. Um grande abraço. Tchau, tchau.